líderes de todos os partidos que já têm assento na Assembleia da República. Boa noite. Foi há 1 ano e 2 meses que os recebi na RTP e em direto deste mesmo local, a Nova SBE em Carcavelos, para um debate entre os mesmos protagonistas, os 8 líderes de partidos ou coligações que conseguiram lugar na Assembleia da República para uma legislatura que acabou por ser curta. Assim volto a receber para um debate televisivo que só a RTP organiza os seguintes candidatos: Luís Montenegro, presidente do Partido Social Democrata e que lidera a coligação AD, agora AD, a coligação PSD-CDS, Pedro Nuno Santos, secretário-geral do Partido Socialista, André Ventura, presidente do Partido Chega, Mariana Mortágua, coordenadora do Bloco de Esquerda, Rui Rocha, presidente da Iniciativa Liberal, Paulo Raimundo, secretário-geral do Partido Comunista Português e que lidera a CDU, coligação que junta o PCP e o Partido Ecologista Os Verdes, Inês Sousa Real, porta-voz do PAN, Pessoas, Animais, Natureza, e Rui Tavares, porta-voz do LIVRE. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à RTP. Para início deste debate, vamos ao tema que no fundo foi a causa próxima da crise política e destas eleições, o caso que envolveu diretamente o primeiro-ministro Luís Montenegro e recandidato pela AD. Luís Montenegro, obviamente, começo por si, tem dito que foi cumprindo sempre as obrigações essenciais que tinha, mas a verdade é que teve de corrigir a declaração sobre as suas contas bancárias junto ao Tribunal Constitucional, alterou a propriedade da empresa Spinum Viva e acabou por revelar muito recentemente os clientes que faltavam mediante uma exigência da Autoridade para a Transparência. A pergunta é se alguém com a sua experiência não devia ter evitado tudo isto. Bom, antes de mais, muito boa noite. Quero cumprimentar todos os outros líderes dos partidos e coligações concorrentes a estas eleições com assento parlamentar, cumprimentar o Carlos Daniel e cumprimentar, sobretudo, as telespectadoras e telespectadores, dos portugueses que nos seguem a partir de casa. A causa direta destas eleições foi a aprovação, a rejeição de uma moção de censura e de confiança. E, portanto, essa é a causa pela qual foi marcada uma eleição na sequência da dissolução da Assembleia da República. Mas porque o senhor achou que estava em causa a sua credibilidade em função disto? Porque os partidos com representação parlamentar entenderam que o Governo não dispunha das condições para poder executar o seu programa. É bom que nós nos consigamos colocar exatamente no ponto que acabou por explotar esta realidade política que nos leva às eleições de daqui a 15 dias. Dito isto, da minha parte, eu direi aquilo que sempre tenho dito. Eu cumpri sempre as minhas obrigações declarativas, cumpri sempre tudo aquilo que eram as regras que estavam em vigor e estive sempre disponível para os esclarecimentos, seja em sede parlamentar, seja os esclarecimentos que me foram pedidos publicamente, seja pelas entidades que superintendem precisamente essas declarações. É verdade, recentemente foram-me solicitados esclarecimentos complementares àqueles que já tinha prestado anteriormente e eu limitei-me a dar sequência a esses pedidos. Não há aqui nenhuma alteração daquilo que é normalidade. Não é da minha conduta, é da conduta de todos aqueles que têm responsabilidades políticas. Todos nós estamos sujeitos a pedidos de esclarecimento complementares das informações que estão disponibilizadas às autoridades, no caso concreto, à entidade para a transparência e ao Tribunal Constitucional. Faria tudo igual, não mudava nada na forma como tratou este assunto? Eu fiz tudo de boa fé, fiz tudo dentro daquilo que são os parâmetros da lei, dos parâmetros do comportamento ético. Eu nunca tive nenhum comportamento ilegal, eu não sou acusado de cometer nenhuma ilegalidade, eu nunca decidi nada em função da minha vida profissional na esfera pública e também nunca tive nenhuma atividade particular em função daquilo que foram as minhas responsabilidades públicas. Como sabe, ao seu redor estão 7 pessoas que consideram que não esteve bem neste processo, embora com graus de censura diferentes. Pedro Nuno Santos, boa noite para si também. O senhor, no frente a frente com o Luís Montenegro, deu claramente a entender que foi o próprio que entendeu divulgar recentemente, publicamente, as informações sobre os clientes, agora conhecidos, os últimos, da Spinum Viva. Mediante a controvérsia seguinte, admite que se enganou quando disse que Luís Montenegro tirou um coelho da cartola? Bom, antes de mais, boa noite a todos, boa noite a quem nos acompanha em casa.
Eu sobre este tema já disse tudo. Aliás, foi muito claro no debate que tive com Luís Montenegro, não tenho muito a acrescentar. Na realidade, é para mim claro que Luís Montenegro não tem a credibilidade nem a idoneidade necessária para a função de Primeiro-Ministro. Um Primeiro-Ministro é transparente, não foge ao escrutínio, não evita obrigações declarativas ao Tribunal Constitucional, nem há entidade para a transparência. Um Primeiro-Ministro assume erros quando os comete, não engana as pessoas. E, portanto, eu considero que é evidente, pelo menos para mim, e julgo para muitos portugueses, que Luís Montenegro, infelizmente para todos, para a democracia, não tem condições para o cargo que neste momento ocupa. Mas há algum caso em concreto das várias circunstâncias que foram debatidas nos últimos tempos que o leva a dizer isso? Eu fui muito claro no debate, não quero estar sempre a repisar o mesmo. É hoje claro para toda a gente, para muita gente pelo menos, é claro para mim que Luís Montenegro não reúne as condições de credibilidade e idoneidade para o cargo. Mas neste momento, aquilo que mais me preocupa é mostrar que Luís Montenegro não deve ser Primeiro-Ministro, não apenas por estas razões, mas porque falhou, porque deixa uma economia a cair, porque temos as casas mais caras do que tínhamos há um ano, porque temos o SNS... E desses temas vamos falar também, mas Pedro Nuno Santos, deixe-me só retomar a questão. Admite que se enganou, ou continua convencido que terá sido Luís Montenegro a querer que fosse público naquele momento o que se soube na semana passada? O que para mim fica ainda mais claro é que Luís Montenegro fez mesmo tudo que estava ao seu alcance para que aquela informação não fosse conhecida durante as eleições. Isso para mim é que é absolutamente inaceitável. Eu quero dizer que nós vamos para eleições porque uma moção de confiança foi chumbada, mas o que nos leva à moção de confiança são todos estes casos e Luís Montenegro decidiu apresentar a moção de confiança quando já sabia o seu resultado, depois de terem sido chumbadas já 2 moções de censura. Ora, do ponto de vista do Partido Socialista, nós mostramos sempre sentido de responsabilidade ao longo do último ano e meio. Nós demos todas as condições para que a AD fizesse o seu trabalho e governasse. Não há nenhuma razão de queixa. Vamos ouvir as outras opiniões PS. sobre este tema, eventualmente com uma réplica final de Luís Montenegro, porque será diretamente visado, mas André Ventura foi dos primeiros a ser duro na crítica sobre estes casos, avançou de resto com a primeira moção de censura no Parlamento, lançou cartazes muito controversos em que associava Luís Montenegro até uma ideia de corrupção. Agora ouço falar outra vez em conluio, em promiscuidade, mas pelo meio o senhor abandonou o assunto e no frente a frente com o Luís Montenegro nem sequer o abordou. Porquê? Boa noite a todos. Bom, os assuntos do debate são os assuntos que surgem no debate. De resto, o Chega tem uma vantagem incontornável. Foi o Chega que chamou o Primeiro-Ministro ao Parlamento, quando o Primeiro-Ministro não quis prestar nenhum esclarecimento. Mas o André Ventura está muito habituado a colocar temas nos debates. E o Chega chamou ao Parlamento, que era onde devia chamar o Primeiro-Ministro Luís Montenegro, que, aliás, nesse debate desvalorizou a questão e disse que havia uns terrenos em Bragança, em Raval, etc., que podia oferecê-los, e desvalorizou a questão. Disse que era uma pequena empresa familiar, uma pequena coisa familiar, e, portanto, dizendo às pessoas, não se preocupem, isto aqui não tem nada. Hoje não só sabemos não era assim, como sabemos que não foi o Primeiro-Ministro que é vítima de nenhuma moção de censura no Parlamento ou que teve a queda do Governo porque não foi transparente. O Primeiro-Ministro não foi transparente e, quando soube que havia uma comissão de inquérito, quis evitá-la. E mandou o país para eleições para evitar um escrutínio do Parlamento. Isto é o que sabemos hoje. E esta é a verdade da Por si haverá comissão de inquérito, qualquer que seja o resultado? Eu acho que tem que haver comissão de inquérito sempre que há suspeitas de que entre o negócio público e o privado as coisas estão a funcionar de forma irregular. Ou sempre que há suspeitas de que o Primeiro-Ministro não cumpriu obrigações no exercício de funções de Primeiro-Ministro. Mas repare, nessa noite em que fala ao país Luís Montenegro, não esclarece quase nada, mas nessa mesma noite o seu Ministro das Finanças vem dizer, como o PCP acabava de anunciar uma moção de censura, que já não havia necessidade de nenhuma moção de confiança. Uns dias depois o Partido Socialista anuncia uma comissão de inquérito e o Governo diz que afinal vai apresentar uma moção de confiança. O que é que mudou? Mudou que o Primeiro-Ministro não quis o escrutínio próprio de quem é Primeiro-Ministro e que tem que ser escrutinado. Portanto, não, este Governo, o Dr. Luís Montenegro não é vítima de nenhum arranjo parlamentar, o Dr. Luís Montenegro não é vítima de nenhuma conspiração parlamentar. Nós estamos em eleições porque o Presidente do PSD... Mas não percebi se por si haverá ou não comissão parlamentar de inquérito. E quando não houver esclarecimentos suficientes de Luís Montenegro, sim, haverá. O Rui Rocha teve uma frase também bastante crítica, quando disse que entre a Spinum Viva e o país, Luís Montenegro escolheu a Spinum Viva. A verdade é que depois desvalorizou o tema ao longo da pré-campanha, quis focar-se noutros assuntos, mas a pergunta que tenho que lhe fazer, até pela perspectiva de um eventual apoio da Iniciativa Liberal ou integração de um governo liderado pela AD, é qual é o grau de confiança que tem hoje em Luís Montenegro? Boa noite, Carlos, boa noite a todos, boa noite aos portugueses. Antes de mais, eu preciso de fazer aqui um ponto de ordem à mesa. Da penúltima vez que nos encontramos todos, a última foi nas comemorações do 25 de Abril, discutiu-se uma moção de confiança. E todos
à exceção da Iniciativa Liberal, contribuíram para uma crise política, para irmos a eleições. Aqueles que apresentaram uma moção de confiança, sabendo que ela ia ser chumbada, porque depositaram o destino do país nas mãos, nomeadamente, de Pedro Nuno Santos e de André Ventura, e, portanto, Luís Montenegro quis pôr o destino do país nas mãos de André Ventura e de Luís Montenegro, e aqueles que não prescindiram das suas posições, Pedro Nuno Santos, e aqueles que não prescindiram das suas posições iniciais e ficaram vinculados às suas posições iniciais e não interpretaram o interesse do país, não estiveram à altura das circunstâncias. Pior do que isso, se olharmos para as intervenções que já aconteceram e aquilo que tem sido dito, temos também a ideia de que todos fariam igual. E, portanto, a pergunta que se põe a partir daqui é como é que todos eles conseguem assegurar aos portugueses condições de um mínimo de estabilidade se o comportamento que não esteve à altura das circunstâncias na altura seria exatamente o mesmo que fariam agora. A Iniciativa Liberal, pelo seu lado... Mas o senhor perguntou a Luís Montenegro se ele conseguia garantir essa estabilidade. Eu gostava da sua opinião. Deixe-me só Luís concluir. Montenegro consegue garantir a estabilidade? Deixe-me só concluir. Isso é uma pergunta que o Luís Montenegro tem que responder. Se houver o mesmo caso ou outro caso, e por acaso há de ganhar eleições, o que é que Luís Montenegro faz? Leva o país outra vez para uma moção de confiança, dependendo daqueles que agora deitaram o governo abaixo? E, portanto, deixe-me só concluir. Há um partido que esteve à altura das circunstâncias, a Iniciativa Liberal, e que faria outra vez a mesma coisa. Não quer dizer que não seja crítico do processo, não seja crítico de tudo o que aconteceu. Mas o interesse dos portugueses está em primeiro lugar. Nós continuaremos a pô-lo em primeiro lugar. Os demais devem assumir as suas responsabilidades. Independentemente da gravidade que atribui ao processo, está disponível na mesma para apoiar ou eventualmente integrar um governo liderado por Luís A Montenegro. Iniciativa Liberal está disponível para assegurar ao país que tem condições para quebrar um ciclo de instabilidade política, responsabilidade em primeira linha do PS, quando tinha uma maioria absoluta e não conseguiu levar essa legislatura até ao fim, e agora do PSD, que já agora, deixa-me dizer uma coisa, do Luís Montenegro, porque o governo não caiu em nome de ideias, não caiu em nome da reforma do país, de reformas. Aí houve um entendimento entre o AD e o PS. Caiu por motivos pessoais, caiu pelo pior motivo possível. E, portanto, por ideias, não foi, de certeza. Está esclarecido o seu ponto. Mariana Mortágua. A Mariana ainda não tinha estado frente a frente com Luís Montenegro. Resta-lhe alguma dúvida essencial em relação a este tema ou para si está tudo esclarecido? Muito boa noite, cumprimento todos e todas. Tenho pena não ter podido debater este tema com Luís Montenegro cara a cara. Agora temos a oportunidade de o fazer, ainda que seja um pouco mais gelado e não tão cara a cara. Parece-me que a República tem que se levar a sério. E Luís Montenegro é vítima apenas das suas escolhas e da falta de noção do que implica ser primeiro-ministro. Foi líder parlamentar, teve uma carreira política, certíssimo. Decidiu abrir um escritório de advogados, depois uma empresa pessoal, que apresentou como sendo uma empresa familiar para gerir umas heranças, uns patrimónios. Eu sou insuspeita porque, na verdade, acreditei nessa versão que foi contada na Assembleia da República. Entretanto, percebemos que não era nada disso. Quis abrir uma empresa de consultoria, de mobilização de contactos políticos e manter essa empresa enquanto era primeiro-ministro e manter as avanças dessa empresa e, portanto, acumular tudo. Quando isto foi descoberto e quando foi confrontado com isso, escolheu não dar explicações. Nós enviámos até perguntas escritas, até hoje não foram respondidas. Recusou-se sempre a dizer quais eram os clientes da empresa. Eventualmente, quando se descobre quais são os clientes, porque é obrigado a fazer uma declaração... As perguntas não foram respondidas ou as respostas não foram o que a Mariana Mortágua esperava? Convém dizer a O que verdade. eu espero é a verdade. E as perguntas não foram respondidas. Mas teve respostas. Eu acho que todos sabemos, eu posso responder a uma pergunta com um relato de futebol e nem por isso a resposta é significativa. E não é só porque eu não queria um relato de futebol, é porque eu perguntei sobre contas bancárias e declarações. O então Primeiro-Ministro omitiu uma série de clientes as suas declarações. Quando se veio a conhecer essa omissão e quando as declarações são tornadas públicas, atreve-se a dizer que tem que ir a PJ investigar e escutar deputados e jornalistas. E, portanto, a falta de noção sobre a responsabilidade do que significa ser Primeiro-Ministro, de um Primeiro-Ministro que arrasta o país para eleições porque não quer dar explicações e não quer lidar com as consequências das suas escolhas, e pior ainda, porque arrasta o país para esta ideia de mediocridade que é a normalização da promiscuidade entre o setor público e o setor privado, como se nada fosse, como se não tivesse consequências e como ser Primeiro-Ministro não fosse fazer uma escolha. Está colocado o seu ponto. Paulo Raimundo, o senhor terá sido, se não o primeiro dos primeiros a dizer que já não precisava de saber muito mais sobre este caso.
Mas eu confesso, e tirou como conclusão, que o Primeiro-Ministro deveria ter demitido. É um facto. Confesso que nunca percebi exatamente qual é o juízo que fez em concreto para chegar de um ponto ao outro. Boa noite a todos, boa noite ao Carlos Daniel, boa noite a quem nos está a ouvir. Quer dizer, nós fomos muito claros desde a primeira hora, para nós, aquilo que se conhecia há um mês atrás era mais que suficiente para que Luís Montenegro se tivesse demitido. Dissemos na altura e dissemos na cara e sem nenhuma dificuldade. E qual é a gravidade? A gravidade é que nós tivemos um Primeiro-Ministro que, enquanto Primeiro-Ministro, tinha uma empresa do qual recebia avanças. E, portanto, era claro. Havia uma profunda incompatibilidade entre aquilo que era o cargo do Primeiro-Ministro e aquilo que eram as suas opções também, de negócio. Ora, isto para nós era uma evidência. E nós não precisamos, quando nós dizemos que não precisamos de mais explicações, é claro que tudo o que se venha a conhecer acrescenta. Mas acrescenta e dá razão à nossa decisão da altura, que está válida como hoje. Não era preciso saber mais nada para se chegar à conclusão que o Primeiro-Ministro, naquele famoso sábado à noite, o que devia ter dito, anunciado ao país, era a sua demissão. Não foi isso que Luís Montenegro fez. Quis salvar a sua imagem, numa fuga para a frente, mas quis também salvar a sua política. E esta é a razão funda também pela qual nós avançamos Se a justamente... política for sufragada favoravelmente, isso significa o fim deste processo? É que a política de Luís Montenegro é aquela que é responsável por hoje estarem 8 urgências fechadas, encerradas. Ontem tiveram 8 urgências encerradas, em particular as de obstetrícia e pediatria. Nós já vamos à saúde, mas os portugueses vão pronunciar-se sobre isso também. Não, os portugueses vão se pronunciar sobre a conduta do Primeiro-Ministro e vão se pronunciar, acima de tudo, pelas consequências da política do Governo na vida de todos os dias, na pressão de todos os dias, na vida difícil de todos os dias. E, portanto, para nós, esta questão estava clara há um mês atrás. Luís Montenegro não tinha condições para continuar como Primeiro-Ministro, devia-se ter demitido, era um grande contributo que tinha dado à democracia e à República, como foi aqui referido. Não fez, empurrou com a barriga para a frente, mas não parou. Esse empurrar com a barriga para a frente não parou. Aquilo que temos ouvido nos últimos dias é sempre fuga para a frente. O Rui Tavares praticamente pré-anunciou que ia dizer hoje ao país por que razão Luís Montenegro não pretendeu que a Spinum Viva fosse entregue a uma gestão independente, como tem defendido em todas as suas intervenções ao longo das últimas semanas. Então, porquê é que foi? Boa noite, Carlos Daniel. Boa noite a todos os telespectadores. Boa noite a todos os intelectores desta noite. Bons olhos o vejam, Luís Montenegro, porque faltou ao debate com Mariana Mortágua, com Inês Sousa Real e comigo mesmo. E no meu caso, inclusive, eu tinha a vantagem de saber exatamente isto. Qual é que era a pergunta que eu lhe ia fazer? Porque foi a pergunta que eu lhe fiz na moção de censura que o PCP apresentou e na moção de confiança. Devo dizer que na moção de censura do Chega, tal como a Mariana Mortágua, eu ouvi as explicações sobre a Quinta no Douro e as fazendas em Trás-os-Montes e votei contra essa moção de censura. Eu senti-me enganado. Talvez outras pessoas no Parlamento se tenham sentido enganadas. E senti-me por uma boa razão. É porque nos ocultou informação. E continua a ocultar informação. Não sabíamos muita coisa nesse momento, mas Luís Montenegro sabia algo que só muito recentemente disse, e não disse em público, disse à entidade para a transparência através da declaração sobre os clientes da Spinum Viva. A mim nunca me respondeu porque é que não fez. Não quis fechar a empresa, não quis vender a empresa. Muito bem, porque a empresa isso prejudicaria o seu projeto familiar. Mas porquê é que não fez aquilo que se faz em tantos lugares do mundo, dos países com os quais gostamos de nos comparar, que ainda agora, recentemente, foi feito pelo seu homólogo Primeiro-Ministro do Canadá. Tinha um fundo de $1 bilhão. Rui Tavares tem ainda a pergunta ou já tem a resposta para isso? Bem, a resposta é muito simples. É que Luís Montenegro queria continuar a saber quem eram os clientes da Spinum Viva, que evidentemente saberia porque estava a empresa na sua esfera familiar e tanto que sabia que agora finalmente disse, embora não tenha dito aos portugueses, nem tenha dito ao Parlamento, e poderíamos ter arranjado uma maneira para o dizer ao Parlamento, preservando o sigilo comercial, e ao saber quem são os clientes, mais grave ainda, sabendo os clientes que o Primeiro-Ministro sabe, a Spinum Viva converte-se num potencial veículo. Mas uma entrega agora a uma gestão independente fazia com que os clientes deixassem de saber de quem era a empresa e que Luís Montenegro deixasse de saber quem eram os clientes da empresa que agora é dos filhos. O essencial é haver uma muralha de fogo na informação que nenhum cliente que ponha dinheiro nessa empresa saiba que o Primeiro-Ministro saiba e que ele ignore tudo. E depois pode recuperar a empresa quando sai da sua função de chefe de executivo, como acontece em todos os lugares do mundo. Porque acha normal que nós agora, Luís Montenegro, acha normal que nós agora, durante
meses ou anos, vamos ficar a perguntar-nos sobre cada decisão, sobre cada concurso ganho por uma empresa que tenha sido sua cliente ou cliente da sua empresa familiar, de porquê é que aquela decisão foi tomada. É uma questão concreta, eu já vou permitir a Luís Montenegro que responda, mas... Deixe-me terminar. Acha bom para o país? Nós não achamos normal. Eu tenho só que interromper para lhe dizer uma coisa, mas isso aconteceria sempre para quem tem clientes. Desculpe lá, o que o senhor está a dizer é um absurdo. É um absurdo. O que acontece no Canadá é um absurdo e o que acontece na Dinamarca é um absurdo. Qualquer pessoa que tenha clientes, esses clientes ficarão no histórico dessa pessoa para toda a vida. O que o senhor está a dizer é um absurdo. Se eu tivesse feito aquilo que o senhor propõe, aquilo que o senhor diria. Mas não quero interromper. Desculpe, Luís Montenegro, o que eu lhe pergunto é o que é que o senhor diria se outro chefe de executivo tivesse exatamente os mesmos problemas que o Luís Montenegro está teve. colocada a questão. Ou seja, saber, enquanto era primeiro-ministro, porque essa é a enorme diferença, quem é que punha dinheiro na empresa e quem lá punha, saber que o primeiro-ministro sabia. Rui Tavares, está colocada a questão, tem que ouvir a Inês Sousa Real, que ainda não falou neste debate. Rui, obrigado, peço compreensão. Inês Sousa Real, o PAN considera-se esclarecido ou admite que uma comissão de inquérito ainda pode fazer sentido, qualquer que seja o resultado do dia 18? Antes de mais, muito boa noite, Carlos Daniel. Cumprimento também todas e todos do painel e quem nos acompanha lá em casa. E permita-me, antes de tudo mais, que diga cara a cara com Luís Montenegro, porque ainda não tínhamos tido esta oportunidade, que é um grande artista. E aqui tiro-lhe o chapéu porque conseguiu transformar um problema pessoal seu num problema de um país. Um país que vai para eleições antecipadas, quando quem está lá em casa não só não vai ficar esclarecido de todas as dúvidas que surgiram em torno deste processo com este ato eleitoral, como menos ainda também isso vai alibar de qualquer suspeição que possa persistir, porque eu recordo que o PAN pediu e apelou por um lado que retirasse a moção de confiança. Por outro lado, pedimos também aos grandes partidos que se sentassem para precisamente podermos discutir os termos da Comissão Parlamentar de Inquérito, porque no entender do PAN, o que os portugueses querem neste momento é uma resposta. Por exemplo, pela lei da transparência, nós temos que ter em Portugal a regulamentação do lobbying e aqui o PSD adiou essa votação na legislatura passada, não permitindo que houvesse agora uma regulamentação que permitisse saber, por um lado, a agenda dos governantes, com quem é que se sentam, com quem é que negociam, por outro lado também regulamentar a própria legislação para que alguém que está em função de primeiro-ministro e certamente com a vida empresarial, e o PAN não diaboliza que quem está na política possa ter tido uma vida empresarial antes, possa efetivamente suspender as suas funções e dedicar-se em exclusividade a primeiro-ministro. E aqui não estou a dizer que violou o dever de exclusividade. Aquilo que estamos a dizer é como CEO saberá certamente que não é compatível ou não vamos estar a exercer funções em plena responsabilidade se estiver nos dois universos. Mas eu sei, e de facto é importante termos daqui presente, que Luís Montenegro não foi o único nem a fugir aos debates, nem a esta questão. Os grandes partidos, e não deixa de ser curioso, e deu-me vontade há pouco até de rir, ao ouvir o Chega, mas também a Iniciativa Liberal, o Chega que não respondeu cabalmente a todas as questões que tinha na sua bancada, ou a Iniciativa Liberal a desvalorizar aquilo que se passou, quando ainda o anterior líder da Iniciativa Liberal tentava apropriar-se daquilo que era, por exemplo, a conquista do PAN do portal da transparência, mas agora a transparência fica para segundo plano. Só que eu não quero passar este debate a discutir o tema do Luís Montenegro. Queremos discutir, sim, os problemas dos portugueses, porque o que está neste momento em suspenso, com mais um ato eleitoral, com mais de 25 milhões de euros que vamos gastar neste ato eleitoral, são as respostas para a crise climática, são as respostas para a saúde animal ou até mesmo o grave problema de violência doméstica que temos no país e espero que de facto possamos focar-nos nisso. Não tenho dúvida que vamos tratar de outros temas, espero que pelo menos hoje nos alguns serão lançados cara por mim, cara para aquilo que não foi o nosso outros resultarão da liberdade de cada um de trazer temas ao debate. Luís Montenegro, obviamente depois de ouvir 7 opiniões de censura, umas mais acutilantes do que outras, o que é que responde? O que é que neste momento lhe parece que é importante dizer? Eu creio que é importante dizer aquilo que é óbvio para toda a gente. Não há nenhuma destas 7 personalidades que estão aqui ao meu lado que se vai sentir algum dia esclarecido, porque o objetivo não é o esclarecimento, o objetivo é a luta política pura e dura. Eu quero é dizer às portuguesas e aos portugueses que estão em casa, eu nunca violei o meu dever de exclusividade, eu nunca tomei uma decisão influenciada por nenhum outro interesse que não seja o interesse coletivo, o interesse público. Não há nenhuma acusação que esteja pendente sobre mim e aquilo que eu direi sempre, eu estou disponível para o escrutínio, para as explicações. O que não é justo é fazerem ofensas à minha honra, ofensas à minha honestidade de forma gratuita. É aquilo que eu tenho assistido, mas tenho que conviver com isso porque são os ossos do ofício. E os portugueses sabem muito bem que
que é apenas pela luta política que isto está aqui a ser suscitado. Ficaram claros os pontos de vista, creio, de todos em relação a estes temas. Há muitos outros, seguramente, também que preocupam os portugueses. Há, todavia, mais uma questão de atualidade que se impôs, particularmente a partir do dia de ontem, o dia em que foi conhecida a decisão de expulsar do país um primeiro grupo de imigrantes, 4.500 imigrantes até ao final deste mês. Serão, segundo o Governo, 18.000 nos próximos tempos e estão a ser avaliados mais de 100.000 pedidos de residência, sendo que a maioria desses pedidos deverá, também foi a informação dada, ser chumbada. Pedro Nuno Santos, começo por si agora. Ontem disse a lei é para cumprir, hoje falou em trampização do líder da AD. Como é que jogam estas duas opiniões? São duas coisas diferentes. A lei é óbvio que é para cumprir e no que diz respeito à notificação para abandono voluntário não há nenhuma novidade naquilo que foi apresentado. Nos últimos anos, a AIMA tem feito notificações para abandono voluntário, houve anos em que foram notificados mais do que desta vez. Onde é que há uma diferença? Há uma diferença na forma como um primeiro-ministro quer, de forma propagandística, apropriar-se do trabalho normal e natural da entidade competente, neste caso a AIMA, para fazer campanha política na sua disputa direta com o Chega. E desse ponto de vista é que eu fiz essa comparação. A tentativa de aproveitar o trabalho normal, regular da AIMA para proveito próprio, criando um problema, fragilizando a posição de milhares de imigrantes, nomeadamente nos Estados Unidos da América e no Canadá, que estão indocumentados e que estão sempre... Imigrantes portugueses. Imigrantes portugueses que vivem nos Estados Unidos da América e no Canadá, que têm contrato de trabalho e descontam para a Segurança Social, mas não têm documentos. Há um trabalho todos os anos entre a nossa diplomacia e as respectivas administrações desses dois países para assegurarmos que não há ordem de expulsão para esses imigrantes portugueses. E esta falta de sentido de Estado por parte de Luís Montenegro acaba, na prática, por fragilizar a posição de milhares de imigrantes que trabalham nos Estados Unidos da América e no Canadá. Qual era a alternativa? É que, no passado... Para cumprir a lei e não fragilizar... No passado, a lei tem sido cumprida. Nenhum primeiro-ministro no passado fez gáudio ou revelou ter prazer em anunciar que há imigrantes expulsos. Isso nunca esteve no discurso de um primeiro-ministro. É o trabalho regular que deve ser feito com discrição e sentido de Estado e responsabilidade. O que fez o primeiro-ministro foi perigar, foi fragilizar a posição dos nossos imigrantes. E é eleitoralismo também acontecer esta divulgação nesta altura? Não tenho a menor dúvida de que há eleitoralismo na forma como o governo se tentou apropriar do trabalho normal das nossas entidades competentes e, nomeadamente, na disputa com o partido Chega. Não tenho a menor dúvida sobre isso, mas não é isso que se espera de um primeiro-ministro com sentido de Estado. Carlos, eu posso só interromper só para dizer isto. Eu sei que não era para mim, provavelmente que me ia perguntar. Eu só acho... Peço desculpa, eu só acho que ouvir o Pedro Nuno Santos falar de imigração, o que eu estava à espera era que chegasse aqui hoje e dissesse assim: eu peço desculpa pela bandalheira em que deixei o país. Não faço esse número. Consegue vir aqui falar de eleitoralismo de instituições quando deixou já vai poder voltar, ao tema. E não é capaz de sentar aqui desculpa. Pequenas réplicas eu posso permitir. Carregue na tecla da acho que era importante. Carregue no play e deixe ficar a cassete. Agora é a vez de Luís Montenegro. Luís Montenegro já teve a oportunidade de dizer que esta decisão não foi acelerada para coincidir com a campanha. A minha pergunta é como é que pode garantir que ela vai ser concretizada? Desde logo porque a própria AIMA não tem poder para expulsar estes imigrantes. Como é que isso vai ser concretizado? Como é que o senhor garante, porque ainda não está no âmbito da PSP como quer, como é que garante que isto vai ser possível? Bom, em primeiro lugar, a lei é Se as saídas não forem voluntárias, como é evidente. A lei é para cumprir ZIG, trampização, ZAG. A manifestação de interesse... Estava bem treinada essa. Foi a agência de comunicação. Ensaiou no caminho para cá. E abrir uma consultora. A manifestação de interesse é uma coisa para ficar ZIG, pedimos desculpa, não fizemos tudo bem, ZAG. Estava tentado. A verdade é esta. O Partido Socialista deixou-nos 400 mil processos pendentes. Uma situação de balbúrdia efetiva. O Partido Socialista não sabia quem é que estava efetivamente no país, quem é que estava a cumprir o seu desejo de legalizar a sua situação e o que é que estava a fazer. E o que está a acontecer hoje é o desenvolvimento de um processo de normalização que foi desencadeado por este governo, que criou uma estrutura de missão que envolve hoje 20 municípios, 12 instituições, que deu à AIMA a capacidade de atender com mais 7 vezes
a capacidade que tinha antes, que envolve mais de 450 colaboradores, mais de 500 advogados para tratarem e tramitarem os processos ficou uma de dúvida. legalização. Eu ouvi falar ainda agora outra vez de Deixe-me 400 mil imigrantes, mas a soma que fiz dos números que foram divulgados não chega tão longe. Esse ainda é o número. Sabe porquê? Porque há 177 mil que não foram notificados, mas não apareceram, não sabem onde é que estão. Muitos deles até já terão abandonado e, se calhar, Então há algum tempo o país. Mas como não havia organização, como o Partido Socialista decidiu escancarar a porta e não controlar, não há hoje essa possibilidade. Nós estamos a tentar terminar este processo de regularização para termos uma imigração regulada e humanista que valoriza aqueles que vêm para aqui trabalhar, que vêm para aqui acrescentar valor aos nossos recursos humanos. Mas para não fugir à sua questão, evidentemente que para termos uma política efetiva, para podermos ter regras que são cumpridas, aqueles que não cumprem as regras têm que ter uma consequência para o incumprimento. Porque senão, que sinal nós estamos a dar às pessoas? Se for a mesma coisa, cumprir e não cumprir, todos a questão é quem é que os conduz para fora das fronteiras portuguesas. Há três condições. Tem que ser rápido porque está com Há três condições para haver uma política de retorno eficaz. Em primeiro lugar, haver centros de instalação temporária para deter essas pessoas e encaminhá-las com humanismo, com dignidade para os seus países de retorno. É preciso haver uma unidade de estrangeiros e fronteiras na PSP. Não há, porque estes dois senhores juntos inviabilizaram na Assembleia da República. E é preciso haver mais agilidade na lei do retorno e a passagem da competência da AIMA para a PSP, que estes dois senhores também se juntaram no Parlamento para obstaculizar essa política que eles concordam com a política, mas como não querem o sucesso das políticas verdadeiramente, arranjam sempre instrumentos parlamentares para poder fazer o obstáculo do jogo político puro e duro, que não atende quer responder ao a interesse isso da sociedade e ao interesse do Não, país. primeiro eu vou começar por dizer o que estava a dizer há pouco. Eu acho que o PS falar disto é só falta de vergonha. Só isso. Porque deixou o país na pior situação de imigração da nossa história. Da nossa história. Nem em 75, com o retorno de 1 milhão de pessoas, estivemos tão mal. E a culpa é daquele senhor que está ali sentado. Sim. E ele chegar aqui hoje e dizer assim, bom, se fosse eu faria tudo diferente. Não, desculpe, estava num governo que nos deixou entrar 400 mil, 500 mil, 600 mil, 1 milhão e meio, 1 milhão e 600, 1 milhão e 700. Deixou-nos na bandalheira em que estamos hoje por sua culpa. E agora em relação ao que dizia Segundo, deixa-me responder a isto. Por culpa de quem? Deixa-me responder a isto. O PSD tem igual culpa do PS nesta bandalheira em que estamos. Porque comigo, no debate que teve o ano passado, eu, cara a cara, disse, Dr. Luís Montenegro, temos que controlar a imigração. Bom, vamos ver, é importante termos noção que o número de 1 milhão é um número exagerado. Hoje, toda a gente sabe que temos razão. Mas estes senhores todos aqui à minha volta acharam que era bem deixar entrar sem qualquer controle. E o PSD também achou. Porque foi... André, mas dúvidas, deixa-me só colocar a nota. Eu vou deixá-lo. Já sabe que eu deixo chegar ao fim. Deixa-me só chegar ao fim do meu... Está a falar de 1 milhão e meio, tem falado de quase 2 milhões, mas a verdade é que neste momento estamos a falar de 100 mil pessoas que podem estar no máximo... Carlos Daniel, o ano passado eu disse que tínhamos mais de 1 milhão de imigrantes. Os fact-checks disseram falso. Bom, mas já sabemos que eles mentem sempre, por isso também pouco interessa. O que sabemos é que estão quase 2 milhões cá num país de 11 milhões de pessoas. Estes dois senhores que aqui estão são os responsáveis por isto. Nós propusemos cotas para a imigração. O PSD votou contra. Nós propusemos um referendo para controlar a imigração e que as pessoas se pronunciassem. O PSD votou contra. Nós propusemos que fossem expulsos do país, uma coisa que eu acho que é óbvia. Quem vem para Portugal e aqui comete um crime tem que ser expulso. Não é o que os senhores querem fazer, sem cumprir pena. Cumpre a pena e vai embora. Não é como acontece. Que o ano passado tivemos um violador em Portugal, violou várias mulheres em Portugal e foi decidido que fica cá quando cumprir a pena. Maior bandalheira que esta não há. Mas agora deixa-me dizer-lhe uma coisa. Deixa-me só dizer isto. Eu estou ao lado do... o Bloco de Esquerda tem coisas 10 vezes piores. Mas E para concluir, André, porque senão começa aqui a falar ao mesmo tempo. Esteve em Cabo Verde e usou esta expressão. Via verde para imigrantes é o que precisamos. Carlos Daniel, nós não podemos dizer... Quem é que disse isso que está... Luís Montenegro está aqui ao meu lado. Via verde para imigrantes. Posso explicar? Num país... Não pode explicar. Isto é verdade. Num país em que PS e PSD sempre se entenderam para deixar entrar toda a gente sem controle. Quando o Chega alertou para este problema, fomos o único ano passado a dizer isto é um problema sério, tem que ter controle e tem que ter paragem. O que nos dizem agora é, bom, agora há pouco a fazer. E notificam 4.500 pessoas. O PS notificou mais em 2017. Mas estamos a brincar com quem? Notificam 4.500 pessoas. O PS em 2017 e 2019 notificou mais gente. Portanto, o que o Luís Montenegro está a fazer, para além do eleitoralismo deplorável, é dizer que quer fazer o mesmo que o PS, que é não controlar. Eu vou dizer o que é que nós vamos fazer. E tem que acabar? Vou acabar. Vou dizer o que é que nós vamos fazer. Quem está ilegal, por isso é que se chama ilegal. Por isso é que não se diz legal, é ilegal. Quem está ilegal neste país tem que sair. Quem cumpre crimes neste país tem que sair. E quem não sair a bem
olhos cara a cara. Quem não sair bem, sairá mal. Mariana Era assim que o Mortágua. Primeiro-Ministro devia fazer. Ouviu aqui 3 declarações e já disse, creio que já hoje, que os partidos do centro escancararam a porta à extrema-direita. Bate certo com o que ouviu agora? Diria que sim. Há duas modas na política, especialmente à direita. A primeira é a vitimização. Já vimos aqui um bom exemplo dessa primeira moda. A segunda é atacar imigrantes, que de repente se tornou um bode expiatório, uma forma fácil de sair de qualquer debate. Há um problema na habitação, não temos que debater soluções, atacamos imigrantes. Há um problema na saúde, não temos que debater soluções, atacamos imigrantes. Há um problema, em qualquer que seja o problema, não é preciso debater soluções, atacamos imigrantes. E nós não aceitamos essa deriva, nem esse arrastar que a extrema-direita conseguiu na política do centro e, na verdade, em toda a política. E eu queria só lembrar... Mas não é capaz de dizer que é preciso regular de alguma maneira a entrada... Só há uma forma de nós conhecermos quem entra no país, que é regularizar as pessoas. Porque as pessoas entram, estão a trabalhar, muitas vezes estão a descontar para a Segurança Social, mas não têm acesso a documentos. Os que entraram ilegalmente regularizam-se. Aqueles é uma boa que regra. entram porque a economia está a chamá-los. E entram porque há trabalho. Uma boa regra. A única forma de nós conseguirmos saber quem está, de incluir as pessoas, de ensinar a língua, de incluir as pessoas, é conceder-lhes documentos que permitam regularizar-se e integrar-se em Portugal. Aquilo que os partidos que acabaram com manifestação de interesse ou que defendem o fim da manifestação de interesse estão a dizer, é que não há nenhuma forma de nós regularizarmos quem veio para Portugal trabalhar. E, portanto, na verdade, não temos nenhuma forma de saber quem cá está. Não temos nenhuma forma, porque as pessoas entram aqui, como entram nos Estados Unidos, como entram em França, como entram em qualquer país, porque há trabalho, e depois o Estado português não tem qualquer forma de as conhecer, de as regularizar e de fazer a sua perintagem. Quando a AIMA diz que estas 4.500 pessoas não cumpriam os requisitos, não concorda com esta decisão? Quem sou eu para concordar ou discordar de uma decisão administrativa e de uma decisão legal? Eu discordo que o Primeiro-Ministro faça disso propaganda, porque percebeu que atacar imigrantes é uma forma de fazer propaganda política para disputar votos com o Chega. E porque isso arrastou toda a política para a direita com estes lives de racismo e xenofobia. Não é live de racismo, isso é que eu discordo. É decência Agora, e controle no a AIMA não é live de racismo. A instalação da AIMA foi um desastre. Vocês votaram a favor? O CEF tinha processos atrasados, a AIMA não conseguiu resolver esses processos e as primeiras vítimas do desastre da AIMA são os próprios imigrantes, que esperam anos e anos e anos, alguns deles a descontar em Portugal há 5 anos, há 6 anos, e não conseguem ter um documento de regularização para poder fazer aqui a sua vida, estabelecer-se, integrar-se. Acolher com o humanismo é entregar às pessoas os documentos que lhes pertencem, porque elas estão a contribuir e a pagar a reforma do equivalente a quase 500 mil pensionistas. É que só e já agora, que queremos dizer a verdade, devíamos olhar os pensionistas nos olhos e dizer-lhes que neste momento os imigrantes estão a contribuir para a Segurança Social com mais de 3 mil milhões e o equivalente a quase 500 mil pensões. É que é possível? Rui Rocha, é crítico do timing ou nem isso o perturba em relação a esta decisão? Repare, eu creio que o timing e o eleitoralismo são próprios destas situações. O PS já o fez, a AD Falo teve o Conselho de Ministros no Bolhão, teve o Tony Carreira em São Bento. Podemos tudo é justificável. Podemos passar o tempo todo a criticar o eleitoralismo. Mas o que é essencial, se me permitem, o que é essencial é ter uma posição clara. E a Iniciativa Liberal tem uma posição clara sobre a imigração. Nós queremos uma imigração com regras e uma imigração com dignidade. E eu traduzo isso na seguinte afirmação. Quem tem trabalho entra e quem cumpre a lei fica. Naturalmente, é evidente que quem não cumpre a lei num Estado de Direito, num Estado regulado com a imigração regulada, não pode permanecer. Parece-me evidente. Agora, a gestão do processo está no caminho certo com o atual governo? Vou lá agora. É importante identificar como é que chegamos a uma situação de descontrole total de fronteiras e de desregulação total, com consequências para a própria dignidade de quem entra e quem permanece em Portugal sem ter condições para isso. Primeiro, a questão do CEF, a extinção do CEF. Foi uma péssima decisão e tem um rosto. É o rosto do Partido Socialista. Segundo ponto, a questão também da manifestação de interesse. Contribuiu, obviamente, para a desregulação total. Que, de acordo com a manifestação de interesse, entra quem quer, quando quer. Clandestinos é melhor. E, em terceiro lugar, a questão que temos hoje da AIMA, que é de facto uma questão pertinente e que tem que ser resolvida como? Colocando uma entidade, que deve ser a Polícia de Segurança Pública, a tratar da fiscalização, do controle de fronteiras. Porque
porque a Polícia de Segurança Pública tem uma presença em todo o território, tem ligações aos tribunais, tem a capacidade de fazer fiscalização. Ora, é verdade que isso foi proposto no Parlamento, a Iniciativa Liberal absteve-se porque não concordava com questões técnicas e constitucionais da proposta, mas no essencial esse tem que ser o caminho. Estranhamente, o Chega e o PS votaram contra esta proposta. E não foi por questões técnicas ou constitucionais, foi porque não concordavam com essa proposta. Resultado, temos hoje a AIMA, que não tem condições, não tem qualificações para fazer fiscalização, e não temos uma entidade que possa fazer essa fiscalização. Esse tem que ser o passo imediato de começar a resolver este problema. Eu já vou ouvir os restantes, mas, André Ventura, eu há pouco dei-lhe a oportunidade de falar sobre isso após a declaração de Luís Montenegro. Tem 30 segundos, mas a réplica tem que ser esta questão. Só para dizer o óbvio, que é, o Chega não aceitou o regime proposto pelo PSD por uma razão simples, porque propusemos ao PSD que acabasse com os vistos de curta duração, que estão a permitir automaticamente a milhares, centenas de milhares de pessoas entrarem em Portugal de forma sem controle. Muito bem, estou esclarecido. Pedro Nuno Santos, quer colocar alguma nota sobre isto? Já que também votaram contra. Já vou ouvir os restantes. O Raimundo já vai falar também. Isso é que era coragem. Vistos de gol é que era coragem. Já ninguém está a ouvir nada lá em casa. Pedro Nuno Santos, quer colocar alguma nota sobre isto? Não, há aqui uma confusão entre o que é trabalho administrativo no que diz respeito à imigração e o que é trabalho de polícia. O trabalho administrativo de revisão dos processos, de autorização de permanência, esse é trabalho administrativo que é feito pela AIMA. O trabalho policial é feito pela PSP. E as duas coisas são diferentes. Porque, obviamente, a imigração não é um crime. Quando há situações de ilegalidade, quando há situações de crime, isso é tratado por uma força policial, não é tratado pela AIMA. Aquilo que a Iniciativa Liberal estava aqui a fazer, como o Governo também queria fazer com a criação da unidade, era misturar. E as coisas são diferentes. O processo de imigração, do ponto de vista administrativo, é tratado pela AIMA. As questões têm a ver com tráfico de seres humanos, com a permanência ilegal e o não cumprimento das notificações da AIMA, aí entra as forças de segurança. Carlos Daniel, só um segundo para fazer um esclarecimento. Não esclarece. Quem está... Não esclarece nada, simplesmente não percebe. As réplicas são úteis para o debate se forem curtas e será curta e direta. Quem está hoje a fazer controle de fronteiras nos aeroportos, que é por onde entra a grande massa da imigração, é a PSP. O que é que acontece? Não tem hoje as competências para assegurar a fiscalização das entradas, porque insistem que deve ser a AIMA, que nem tem a presença, nem as competências certas a fazer essa fiscalização. Muito bem. Isso cria uma enorme colocada a sua nota. Paulo Raimundo, já ouvi várias vezes com vontade de intervir sobre este tema. Não sei, porque isto é... Quer dizer, mas qual é o... Estamos a falar de que país? Estamos a falar de que país? Nós tínhamos aqueles 400 mil casos... Não é a Rússia. Vamos ouvir o Paulo Raimundo. Tínhamos aqueles 400 mil casos para resolver, para regularizar pessoas que vieram cá à procura de uma vida melhor, como fazem milhares de portugueses por esse mundo fora. Amanhã é segunda-feira. Quantos portugueses, em particular jovens, vão embarcar à procura de uma vida melhor por esse país fora? Milhares, centenas. Aqueles que fazem o mesmo. 400 mil para regularizar a sua situação. Pessoas estão a trabalhar, a maior parte delas. Pessoas estão a contribuir, como foi aqui dito. Propusemos um reforço de meio extraordinário para a AIMA responder a esta questão. Foi chumbado a nossa proposta. Ficámos melhor? Não. Ficámos pior. E agora estamos perante uma... Não há outra forma de dizer isto que não seja uma ação de campanha eleitoral do Governo. É uma ação de campanha eleitoral do Governo. Não há outra forma de dizer isto. E aquilo que é preciso nós concentrarmos as forças, e neste caso as forças policiais, é como é que nós, o Estado português, combate a expressão que vai ser cada vez maior do aumento das máfias e desses grupos que fazem do tráfico humano um grande negócio, que é isso que se está a passar hoje também no nosso país. E nós não podemos ser cúmplices... E não estamos a fazer nada em relação a isso? Não podemos ser cúmplices com isto. Máfias. Porque se este anúncio de propaganda que foi feito ontem, a querer meter este assunto na agenda da campanha eleitoral, tivesse sido feito a propósito do reforço de meios para combater estes grupos do tráfico humano e de máfia, que vive à conta de milhares e de milhares de pessoas que já estão tão frágeis, então aí sim tinha sido um grande contributo para resolver este problema. O problema da dimensão da imigração, para si, a dimensão não é tão grande que justifica... Não. O que eu estou a dizer é que o problema da imigração é um problema que o Estado tem... Nós temos a obrigação de resolver. Desde logo, cumprindo e fazendo cumprir os direitos e os deveres iguais para todos. Essa é uma questão clara. Mas há um outro problema que não é pouco fundo em todo este. É como eu disse, nós estamos a receber pessoas que vêm para cá à procura de uma vida melhor, à procura de trabalho, à procura de uma vida melhor,
E nós estamos a empurrar para fora do nosso país, em particular jovens, que cá devem trabalhar, que cá devem estudar e cá devem contribuir para o desenvolvimento do país e que não o estão a fazer porque o país não está a criar condições, nomeadamente nos salários, no acesso à habitação, nas condições de vida, para que cá fiquem. E nós precisamos de trazer essa gente de volta para o nosso país porque faz cá falta. Faz falta no geral e faz falta com o seu conhecimento e com a sua criatividade. Este devia ser um esforço em que todos nós nos devíamos empenhar, mas pronto, andamos aqui a tratar andamos a responder à agenda eleitoral que Luís Montenegro nos quis impor. Inês Sousa Real, este é um problema porque desde logo se relaciona com outras questões, as questões relacionadas da habitação, por exemplo, do acesso à saúde, vamos falar disso mais à frente neste programa de forma substantiva. O que é que se tem de fazer que ainda não está a ser feito em relação à imigração? Permita-me só que fique claro que para o PAN a lei é para cumprir, mas temos que saber distinguir as situações. Uma coisa são pessoas que cometeram crimes e têm que responder pelo cumprimento desses crimes que cometeram, e o PAN sempre disse isso, e portanto André Ventura escusa de vir aqui dizer que os outros partidos não defendem isto, porque o PAN sempre defendeu isso, mas também não podemos ignorar que neste momento temos também coisas positivas por quem procura o nosso país para trabalhar, como os mais de 3 mil milhões de euros que contribuem para a segurança social. Agora, eu gostaria de saber se Luís Montenegro, André Ventura e também Rui Rocha entendem quando falam. Já ouvimos falar de centros de detenção temporária, já ouvimos falar da expulsão de imigrantes e já ouvimos falar de pôr a PSP a tratar as pessoas que procuram o nosso país para trabalhar como bandidos. E quando nós estivermos perto de terminarmos este debate, vamos ter pelo menos mais de 3 vítimas por violência doméstica a terem apresentado queixa. E nenhum destes senhores veio aqui falar da violência doméstica. Porque, efetivamente, um dos maiores flagelos deste país não é a imigração. Aliás, eu recordo que na década de 70 e de 80 tivemos não só milhares de portugueses a partir por esse mundo fora à procura de uma vida melhor, e gostaria de saber se a resposta que estes partidos têm para dar a estes portugueses é precisamente que também nestes países devem ser notificados e convidados a sair, por exemplo, se o que estiver em causa é a documentação incompleta. E aqui é necessariamente diferente. E antes até que André Ventura venha falar do abate kosher e halal e do abate sacrificial de animais, que é sempre aquilo que atira em cara ao PAN, eu recordo que o PAN, até muito antes de André Ventura entrar no Parlamento, já defendia que aquilo que está relacionado com estas comunidades, em relação à proteção animal, tem que efetivamente também ter fim no nosso país. Agora, temos que olhar para aquilo que são as reais preocupações dos portugueses. No que diz respeito à imigração, criem-se bolsas de intérprete para ajudar as pessoas a integrarem-se na nossa comunidade. Criem-se meios para, por exemplo, a AIMA poder trabalhar, notificar para cumprirem com a documentação e, ao mesmo tempo, se existem situações de ilegalidade, que se cumpra. Não se crie, é de facto aqui um apagão. Se cumpra, nesse caso, deixa o país às escuras. nas situações de ilegalidade, expulsa-se as pessoas do país? Não é isso que o PAN defende. O que o PAN defende é que se existem crimes cometidos em Portugal, naquilo que é da dimensão criminal, temos que, evidentemente, responsabilizar essas pessoas e fazer cumprir a lei. No que diz respeito à falta de documentação, que é algo que Luís Montenegro não esclareceu, é se estas notificações, se as pessoas foram, por exemplo, convidadas a suprir esta documentação. Porque muitas das vezes aquilo que não resolve o problema da imigração em Portugal é erguer muros. O que é que Luís Montenegro vai dizer às empresas que precisam, por exemplo, desta mão de obra para, por exemplo, a construção civil, para a própria restauração? O que é que vai ser dito a estas empresas quando ficarem sem este tipo de mão de obra? Agora, que fique claro que o grande problema no nosso país, em termos de insegurança, escusam de criar nas pessoas uma falsa percepção, e é lamentável que vão atrás da agenda do Chega, e eu apelo aqui aos grandes partidos, porque, em particular a AD, mas também, e não apenas o PS, como é evidente, e também a Iniciativa Liberal, não vão atrás da agenda da extrema-direita. Criem centros de detenção para aqueles Inês, que muito obrigado. Luís Montenegro, vítimas. André, não posso dar sempre réplica aos mesmos, senão não vou ouvir toda a gente. Luís Montenegro, agora 30 segundos, até porque foi interpelado e defendeu políticas nos últimos 11 meses. São 30 segundos, sobretudo, para agradecer a todos aqueles que intervieram, porque ao terem aqui mostrado tanto incómodo com a pretensa campanha do Governo, eles reconhecem que nós estamos a fazer uma coisa que agrada às portuguesas e aos portugueses. Porque senão não estavam preocupados. Se fosse uma campanha que não agradasse às pessoas, não estavam aqui tão incomodados. Mas deixe-me só dizer uma última coisa. Ainda não passaram 30 segundos. Deixe-me só dizer uma última coisa. Mas está com vantagem de tempo. Nós assinamos, subscrevemos com associações empresariais, com todos os setores de atividade, um acordo para agilizar o acolhimento de imigrantes, tendo em atenção o seguinte: contrato de trabalho, acesso à habitação, acesso à saúde. Isto chama-se regular
e dignificar. E já agora vão acabar humanizar. os presidentes não Oh, habituais. Inês, agora tem André, são mesmo habituais. 20 segundos, não mais. Eu não posso aceitar estes ataques, porque comparar a nossa comunidade imigrante com os imigrantes que cá estão é uma ofensa a quem foi para fora, Mas mesmo quem está matar-se a em casa. trabalhar. Está colocada a sua para nota, conseguir- André. Não, deixa-me só dizer isto. O que eu gostava de perguntar, era isto. Se nós temos 1,6 milhões de imigrantes e só 302 mil é que estão a trabalhar e a descontar, o que é que estão a fazer Já os deixou a outros sua 1 milhão e dúvida, é a vez do Rui Tavares Mas o antes que é de que ir para o estão a fazer? intervalo, Rui. O que é que estão a fazer os outros? Onde é que Esta medida era necessária ou não? Eu acabei de ouvir uma coisa extraordinária, a pertença campanha do governo. Luís Montenegro, ninguém é ingênuo aqui. Quando o ministro da Presidência aparece num sábado de manhã a gabar-se de uma coisa que é feita regularmente, olha, só nos anos da geringonça, 3 dos 4 anos houve mais notificações do que neste ano. 5.017. E depois, o primeiro-ministro, nesse mesmo sábado, vai retomar esse tema como tema de campanha. Pá, não brinque connosco. Eu sei, já o fez no Parlamento, já o fez em várias ocasiões. Peço Com desculpa, prazer. estou no uso da palavra. Por favor, não nos tome por parvos, não tome por parvas as pessoas que nos estão a ver. Além disso, 4.500 pessoas. São 0,2% dos imigrantes em Portugal. A tomar por bons os números do governo. Mas quando é que nós falamos dos outros 99,8%? Dizemos aqui todos que queremos que os portugueses regressem. Quantos portugueses é que regressam? E regressam casados e casaram com mulher ou com marido estrangeiro. Estamos a falar dessas pessoas, estamos a falar dos filhos dessas pessoas, estamos a falar das pessoas que apanham os transportes públicos connosco, das pessoas que trabalham nos cafés, que trabalham nos lares de terceira idade, que trabalham nos hospitais. E, portanto, se, tomando por bons os números do governo, Penso que não foi em nenhum hospital. 4.500 No último mês. Não foi de certeza o nenhum André Ventura. hospital. Já agora André Ventura. Porque isto tem que ser dito. Antes de irmos para o intervalo. O Carlos Daniel, aqui há um ano, fez-nos um repto. Os partidos têm grande responsabilidade na luta contra a corrupção pela escolha que fazem dos seus candidatos nas suas listas. Eu faço aqui o repto. Aquele senhor candidato, André Ventura, que já interrompeu várias vezes, que quer comportar-se aqui como se comporta no Parlamento, que quer que toda a gente peça desculpa, enquanto ele não pedir desculpa pelas pessoas que pôs no Parlamento e na Assembleia Municipal de Lisboa, com crimes que vão desde o furto de malas ao crime informático Carlos Daniel, e à prostituição de menores, Desculpa. francamente, deveria dizer eu envergonho-me de os ter metido no Parlamento. E deveria simplesmente Carlos calar-se Daniel, Mas isso já não tem a ver com a imigração, o Rui Tavares está a colocar a nota, não, André. Agora não tem uma coisa que tinha de ser Carlos Daniel, tu dizes uma coisa destas que eu não posso vai ter a dizer nada. oportunidade de falar, se quiser colocar a nota a seguir. Eu Agora vamos para o intervalo, voltamos já a seguir para tratar de outras questões substantivas que interessam muito aos portugueses, designadamente as questões da habitação, da saúde e dos rendimentos. Até já.